meu Deus, sei que estás aqui neste lugar. Sinto vontade de chorar. Vou levantar a voz e louvar a Ti, Senhor, meu Deus, enquanto eu viver, vou louvar a Ti, Senhor, meu Deus, grande é o Teu poder. Oro de joelhos, sinto em meu ser nascer nova vida que vem de Ti. Oh, meu Senhor, vou levantar a voz e louvar a Ti, Senhor, meu Deus, enquanto eu viver, vou louvar a Ti, Senhor, meu Deus, grande é o Teu poder, vou louvar a Ti, Senhor, meu Deus, grande é o Teu poder, grande é o Teu poder. Eu quero saudar todos com a graça e com a paz do Senhor. Meus amados irmãos, aqui quem está falando é Ana Belém. E é um prazer nesse áudio poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, com as irmãs. E eu gostaria de trazer uma mensagem que está no livro de Números, capítulo 9, verso 17, cuja o tema da mensagem é Andando na Direção Certa. Números, capítulo 9, verso 17, que diz o seguinte: Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e a seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Assim, viajavam e acampavam por ordem do Senhor, para onde Ele os conduzia. Enquanto a nuvem estava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Eu li Números capítulo 9, do verso 17 ao verso 20. É interessante, queridos, e eu gostaria que você agora fizesse uma viagem comigo em Israel. Se você já foi, eu nunca fui, mas a gente conhece pela Bíblia,
pelos vídeos, pelas enciclopédias, pelos livros, né? E a gente percebe que a história do povo de Deus é uma história muito interessante. O Senhor chama um homem para libertar um povo que estava cativo através da mão de um homem, Faraó. O Senhor, através desse homem chamado Moisés, liberta esse povo, envia 10 pragas. O coração desse homem de Faraó era um coração duro, era um coração incrédulo, mas o Senhor moveu a mão e aquele povo saiu dali. E a outra etapa, a outra fase, o outro ciclo era o deserto. E eu fico imaginando, e eu queria que vocês imaginassem comigo, naquela época não tinha GPS, não tinha internet, não tinha bússola, não tinha nada que pudesse dar a eles uma direção. E o Senhor, Ele dá uma direção para o povo através de Moisés, através de algo muito grande, muito forte. Era um conjunto de partículas suspensas sobre a atmosfera. Meu Deus, o que é isso? Uma nuvem. Você consegue imaginar isso, meu amado? Um homem olhando para uma nuvem, e essa nuvem, ela era a bússola daquele povo. A vida no deserto não era uma vida fácil, não era uma vida simples. O deserto era um lugar perigoso, o deserto tinha um terreno arenoso, era imprevisível. E qual era a ordem do Senhor? Faz o dever de casa, lê Êxodo e vai lendo até chegar aqui. Você vai ver que o cuidado do Senhor, o carinho do Senhor com o povo era o mesmo. Então o povo deu uma ordem, o Senhor deu uma ordem para Moisés. Qual foi a ordem? Olha, no dia em que a aliança, no dia que o tabernáculo for armado, a tenda da aliança, essa nuvem vai cobrir, e essa nuvem vai ser a bússola para vocês andarem no deserto. E eu fico imaginando, queridos, que para muitas pessoas era uma coisa de maluco. Para muitas pessoas, obedecer a Moisés era uma coisa de outro mundo, literalmente de doido. Porque como é que um homem diz, olha, quando a nuvem parar, vocês devem parar. Quando a nuvem quando a nuvem andar, vocês devem levantar o acampamento e andar. Era uma coisa de doido. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz o seguinte: é melhor obedecer do que sacrificar. Existem coisas na nossa vida, preste atenção nisso. Existem situações na nossa vida que você não vai entender. Você só tem que obedecer. Existem situações na nossa vida em que Deus não vai dizer para você, olha fulano, olha ciclano, eu fiz isso por causa disso. Não, simplesmente obedeça. Todos nós estamos vivendo um momento difícil, em que o mundo parou, em que as coisas que estavam andando normal no nosso dia a dia, de repente deu uma parada, uma freada. E as pessoas começam a conversar, começam a discutir, outras a entrar em desespero. E o que o povo de Deus deve fazer? Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. É essa a resposta de Deus. Algo está sendo feito no mundo espiritual, algo está sendo feito no mundo de Deus, no mundo espiritual, ou seja, no céu. E muitas vezes nós queremos entender aquilo que está acontecendo no agora. Não é para entender agora, você vai entender, mas não é agora. Eu não vou entender agora. Então, voltando para o texto, o que
acontece quando nós caminhamos na direção certa, meu amado e minha amada? Primeiro, nós temos a proteção de Deus. Se eu oro por uma causa, se eu oro por um problema, se eu oro por uma resposta e espero essa resposta, eu tenho a proteção do Senhor. Eu tenho a garantia do Senhor. Segundo, eu tenho a orientação do Senhor. Amém? Terceiro, eu tenho descanso no Senhor. Então a nuvem, ela simbolizava 3 coisas: proteção, orientação e descanso. E muitas vezes nós tomamos decisões porque nós não estamos debaixo dessa proteção, dessa orientação, desse descanso. Ana Belém, peraí, você acabou de me dizer que eles tinham que olhar para o céu e esperar que esse conjunto de partículas suspensas sobre a atmosfera saísse do lugar, pelo amor de Deus. É isso! As coisas do céu não podem ser comparadas com as coisas da terra. O homem natural não entende as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do Espírito porque ele se discerne espiritualmente. Ou seja, nós precisamos ter a mente do Senhor, a mente do céu, para a gente poder entender que quando você ora, que quando você está debaixo dessa nuvem de Deus, debaixo dessa nuvem, você tem proteção, você tem orientação, você tem descanso. Eu quero falar para você, minha amada, meu amado, que está ansioso por causa desses problemas todos que temos passado nesses últimos 30 dias, 20 dias de coronavírus. Se você está debaixo da nuvem do Senhor, Ele vai te orientar, Ele vai te proteger e aí você pode descansar no Senhor. Mas eu quero falar, voltando para o nosso texto aqui, vamos ver algumas atitudes que podem prejudicar quando nós não estamos debaixo dessa nuvem, quando nós não estamos andando na direção certa dessa nuvem. Imagina para eles armarem o tabernáculo. O tabernáculo existia no deserto para quê? Para que o povo pudesse sacrificar. Existia no tabernáculo ali a tenda da aliança, aonde o sacerdote, ele vinha trazendo a adoração para o povo, e naquele momento ali as tribos ficavam reunidas em volta daquele tabernáculo. E imagina você armar a tenda, que eu acredito que dava um pouco de trabalho. Armavam a tenda e eles olhavam para a nuvem estava saindo, eles deveriam desarmar a tenda e esperar aonde a tenda iria parar para que eles pudessem mais uma vez armar a tenda, colocar a tenda no lugar. Então era isso. Mas o que acontece? Eu tirei 3 lições para a nossa vida. O que pode acontecer quando nós não estamos andando debaixo dessa direção? Em primeiro lugar, o perigo, escuta isso, de caminhar com a nuvem parada. A ordem era: espera a nuvem. Mas o perigo quando nós reagimos com a nossa ansiedade, com a nossa precipitação, com a nossa independência de Deus. Nós sabemos, queridos, que a vontade do Senhor, ela tem 3 características. Pode falar aí? Boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Mas o que acontece quando nós nos precipitamos? O que acontece quando a nuvem está parada e nós queremos, por causa da ansiedade do nosso coração, nós queremos andar? O que acontece? O que acontece? Acontecem muitas coisas. Ou você faz a coisa
e depois vai se arrepender lá na frente e falar: meu Deus, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter esperado a nuvem, a ordem do Senhor, mas eu fiz e agora não tem como voltar atrás. Pode ser uma porta de emprego que você está orando e de repente aparece uma que vai chamar atenção por causa do salário, mas Deus falou: não faça isso agora, não é para você entrar, só que você deixou a ansiedade entrar no teu coração e aí você vai. E você olha para trás e a nuvem está parada, mas você já correu. Meu Deus. Jesus falou assim: quem é que pode acrescentar, por mais ansioso que esteja, um côvado ao curso da sua vida? Mateus 6:27, olha isso. Então, meu amado, a primeira lição que a gente precisa entender nessa tarde, nessa noite: eu não posso caminhar enquanto a nuvem estiver parada. Se a nuvem está parada, se Deus não mandou, eu tenho que ficar naquele lugar onde Deus mandou. Não tome decisões que o Senhor disse para não fazer. Não faça. E aí eu lembro daquele texto da batalha de Josafá, quando ele viu os povos vindo em direção a ele, 3 povos, e o Senhor deu uma palavra para aquele homem, segundo Crônicas 20, fica parado e vede o grande livramento do Senhor. Fica parado. Mas existe uma outra atitude errada, que é o contrário dessa. O que acontece quando eu paro enquanto a nuvem caminha? Oh, meu Deus, aí já é o contrário. A nuvem começou a andar. Deus começou a falar contigo: agora é hora de sair. Ele está no controle. Mas a pessoa estagnou. A pessoa parou. Os seus olhos desistiram de olhar para o céu. Um espírito de passividade, de comodismo tomou conta do coração. E aí, meu amado, a atitude da inércia. A pessoa fala assim: para que eu vou? Eu já tentei, já orei, não deu certo, não vou mais. Sabe o Salmo 138? Onde aquelas pessoas ficaram ali junto aos rios da Babilônia, assentados lá, chorando. E eles disseram: nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros. Pois é. Agora não é hora de ficar parado não, meu amado. Agora é hora de levantar. O Senhor te deu resposta. A nuvem começou a andar, então levanta. Miqueias 2:10 diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o lugar do vosso descanso. O próprio Moisés uma vez falou para o povo, amando do Senhor: diga ao povo de Israel que marchem. Meu amado, agora é hora de levantar. Qual é a resposta que você está pedindo? Não é hora mais de ficar parado. Agora é hora de levantar. Agora é o contrário. E tem pessoas que, por causa da demora, porque Deus está demorando para responder, essa pessoa acomodou, ficou naquele ministério. Deus está falando para você nessa noite: sai daí. Está na hora de andar. Está na hora de conhecer outros caminhos. Está na hora de entrar em outros ciclos. Deus está falando com você. Está na hora de você ter outras experiências mais profundas comigo, diz o Senhor. Mas você está parado. A nuvem já andou, meu amado. A nuvem já andou. Eu quero te encorajar nessa tarde, nessa noite, a você se levantar. Eu quero te encorajar nessa noite a você levantar do teu lugar de comodismo, da sua zona de conforto. Mas existe um outro erro também. O que acontece? Existem aqueles que caminham com a nuvem parada, existem aqueles que param enquanto a nuvem caminha, e existem aqueles que ignoram a nuvem, não caminham, não andam, simplesmente não olham para o céu. E esse é um grande perigo. Essas pessoas chamam-se religiosas. É o espírito de religiosidade. Jesus muitas vezes lutou com os fariseus, com os sacerdotes da época,
Porque eles diziam, olha, vocês vão para as praças, vocês querem sentar nos lugares, nos primeiros lugares, mas por fora vocês são lindos, vocês têm uma roupa linda, mas por dentro são como sepulcros caiados. Palavra forte, né, Ana Belém? É. Porque nós não podemos ignorar a voz do Senhor. Eu não sei como é que está o teu coração nessa noite. Eu não sei como é que está a tua vida nessa noite. Eu não sei se você tem andado com a nuvem parada. Eu não sei se você tem ficado parado enquanto está na hora de levantar. Ou simplesmente você não quer mais saber dessa nuvem. Não quer mais a direção de Deus. Não quer mais a orientação do Senhor. Não quer mais o descanso do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite. O Senhor está dizendo para você: abriga a tua vida no esconderijo do Altíssimo. Fica na sombra do Onipotente para você poder descansar. Meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de luta, e eu posso dizer com toda clareza e com toda certeza e segurança, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Daqui a pouco, a trombeta vai tocar e nós vamos dar conta dos nossos atos ao Senhor. Eu quero dizer para você, queridos, que parou a sua vida, que está ignorando a nuvem, que está se precipitando. Existe um Deus ao qual nós vamos dar conta. Você prefere continuar ignorando a nuvem? Continuar tratando Deus como se fosse um boneco? Você leva para cá, leva para lá, faz o que você quer. Não, Ele é Deus. Eu quero te encorajar nessa noite a descansar debaixo dessa nuvem, a viver uma vida reta, santa, esperando a manifestação do Senhor. Deus, ainda que a trombeta não tocou ainda, Deus ainda vai fazer muitas coisas, ainda vai realizar muitas coisas pela sua vida, através da sua vida. Vamos orar? Você que precisa urgentemente se aliançar. Tua aliança está quebrada. Até ontem você estava ignorando a nuvem. Até ontem você estava se precipitando. Até ontem você estava parado e a nuvem andando. Só que hoje você quer se aliançar. Você quer novamente se unir ao Senhor. Então faça essa oração agora. Pai, no nome de Jesus, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus Emanuel. E nessa noite, Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã que tem ignorado a nuvem, que tem ignorado a tua voz, que tem ignorado a tua presença. Que nessa hora o teu Espírito esteja tocando nesse coração, trazendo a mente dele e dela, que o Senhor ainda vai usá-la com poder e glória. Pai, essas pessoas que estão nessa noite se aliançando, que o Senhor traga ao coração, a coração delas, uma alegria inefável, uma alegria transbordante, uma paz que só o Senhor pode dar como resposta. E a partir de agora nós pedimos perdão se ignoramos a nuvem, se deixamos a nuvem passar, se andamos com a nuvem parada. Nos perdoa, nos ensina a olhar essa nuvem e saber qual é a tua vontade para a nossa vida. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Fica com essa palavra, guarda no teu coração, não ignore a nuvem. Não ignore a voz de Deus. Nós temos uma bússola e a bússola chama-se Palavra do Senhor. Que o Senhor fale mais ao teu coração em nome de Jesus. Amém.